Irmãos, tudo bem? A paz do Senhor. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você ouve falar de Páscoa? Um coelho? Ovos de chocolate? As comilanças nas tardes de domingo? O comércio superaquecido? As pessoas comprando e vendendo ovos? A maioria das pessoas pensam exatamente isso. Mas qual é o real significado da Páscoa? A palavra de Deus mostra que durante 4 séculos os hebreus viveram na terra do Egito. Quando se levantou um rei que não conhecia a história de José, ele então começa a escravizar os hebreus, usando-os como mão de obra. E enquanto os egípcios cresciam, enquanto o faraó crescia, enquanto eles edificavam cidades como Tom, Ramsés, a palavra mostra que os hebreus viviam uma vida de amargura, de desgosto, de sofrimento. Foi então que Deus, que fez a promessa a Abraão, a Isaac e Jacó de lhe dar uma terra, Deus fala com Moisés dizendo: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e por isso eu quero livrá-los e levá-los a uma terra boa, larga, a uma terra que mana leite e mel. Então Deus vai mandar Moisés ir adiante do rei do Egito, dizer que aquele povo, os hebreus, deveriam abandonar aquela terra, deveriam sair daquela vida de amargura, deveriam sair daquele sofrimento e ir prestar cultos a Deus nos desertos. Eles iam peregrinar em direção à terra que Deus havia prometido. Mas Faraó era obstinado, tinha um coração endurecido, e ele oferece resistência à vontade de Deus. É então que Deus começa a castigar o Egito enviando as 10 pragas. E no capítulo 11 do livro do Êxodo, Deus, na 10ª praga, ele anuncia que todo filho primogênito dos egípcios iriam morrer. Que o anjo do Senhor passaria sobre as casas e todo filho primogênito perderia a sua vida. Os filhos mais velhos então estavam condenados à morte. Mas Deus fez uma separação entre os egípcios e os israelitas, e Deus deu uma ordem dizendo que os israelitas deveriam entrar nas suas casas, unir as famílias e então sacrificar um cordeiro puro, imaculado, sem defeitos. E ao sacrificarem este cordeiro, eles deveriam beber do seu sangue e pintar os umbrais da porta, tingirem os umbrais das portas. E quando o anjo do Senhor por ali passasse, ao ver que aquelas casas estavam com os umbrais tingidos com o sangue do cordeiro, então ele passaria por cima, porque o significado de Páscoa é passar por cima. E aquelas casas onde as pessoas que ouviram aquela ordem, obedeceram aquela instrução, sacrificaram o cordeiro, beberam do seu sangue, comeram da sua carne e então pintaram ou tingiram os umbrais das portas, quando o anjo por ali passasse, teria certeza de que não haveria condenação naquela casa. Aquela casa pertencia a um hebreu. Aquela casa pertencia a alguém que era descendentes de Abraão. Nós podemos observar isso no Êxodo capítulo 12, versículo 3, que diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Versículo 5 diz assim:
O cordeiro ou cabrito será sem mácula, perfeito, sem mancha, sem defeito. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do seu sangue, e poluão em ambas as ombreiras, e na verga das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Então Deus quer livrar o seu povo da condenação. Ele quer livrar os descendentes de Israel da morte. O que Deus quer, na verdade, é fazer uma separação entre o seu povo e o povo que sofreria o dano da morte. Então ele manda: os umbrais das portas que estiverem tingidos com o sangue do cordeiro é um sinal que aquela casa é protegida do Senhor. Aquela casa não haverá morte dos primogênitos. Então, quando o anjo passa, todos os egípcios, todas as famílias egípcias vão sofrer o dano da condenação, da morte. Mas aqueles que comeram da carne do cordeiro, daqueles que creram na instrução que Deus deu através de Moisés, aqueles que foram obedientes a Deus, comeram da carne, beberam do sangue, e fez aquele que era para o anjo do Senhor um sinal, foram protegidos. E Deus vai dar uma ordem que a Páscoa, o passar por cima, essa festa de celebração, a festa da libertação, fosse celebrada por Israel durante muitos anos. Quando você lê o livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 20, está escrito assim: quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo quais são os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos, escravos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Então, a Páscoa, biblicamente, era a celebração da libertação dos judeus da escravidão no Egito. Era uma festa entre as tantas outras que os judeus tinham como estatuto, como ordenança, eles tinham o dever de celebrar. Estava a festa da Páscoa, a libertação dos hebreus da terra da opressão, da terra da escravidão, a libertação da vida de amargura. Então eles vão sair do Egito, daquele lugar de opressão sob o governo de Faraó, e eles vão então caminhar pelos desertos em direção à terra que Deus havia prometido. Essa festa vai fazer parte da rotina de Israel. Em Números capítulo 9, eles vão celebrar a Páscoa no Monte Sinai. Em Josué capítulo 5, eles vão celebrar a Páscoa quando eles entraram na Terra Santa. Mas olha que coisa curiosa. Essa festa da libertação, essa festa onde o povo come a carne do cordeiro, os pães asmos, bebem do sangue do cordeiro, este sinal de sangue que havia nos umbrais das portas, tudo isso para nós, neste tempo, serve como figura. Jesus, em João capítulo 5, versículo 39, ele diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, o seguinte: as coisas que foram escritas, as coisas que antes foram escritas, para o nosso ensino foram escritas, para que também pela revelação das Escrituras nós tenhamos consolo e esperança. Todas as festas judaicas, todas as festas celebradas pelos judeus, e entre elas a Páscoa, é para nós os cristãos
uma sombra daquilo que estava por acontecer. Deus, que poderia ter livrado Israel sem nenhuma celebração, Deus que poderia ter tirado os hebreus do Egito, levado à terra prometida, sem nenhum sinal, ele exigiu que a Páscoa fosse celebrada. Ele exigiu que eles comessem a carne daquele cordeiro perfeito, bebessem do seu sangue, aquele momento de comunhão no partir dos pães sem fermentos, aqueles sinais nos umbrais das portas, era tudo um símbolo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós olhamos para os Evangelhos, em João capítulo 1 diz a palavra que João Batista batizava nas águas do Rio Jordão. E é então que Jesus de Nazaré veio ao seu encontro, e no versículo de número 29 ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que está acontecendo lá no Êxodo? Deus está libertando os hebreus da escravidão do Egito. Deus está libertando aquele povo de uma vida amargurada, governado pelo rei ímpio, um povo escravo, vivia em absoluta opressão. E eles vão comer a carne do cordeiro, beber do sangue do cordeiro. Eles vão participar daquele momento de comunhão. Por quê? Porque eles creram na palavra que Deus enviou através de Moisés. Então Cristo vem. João olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, imaculado, o Cordeiro santo. E ele veio para salvar os homens dos seus pecados. Ele veio para nos tirar de uma vida de opressão, de amargura, do poder do domínio sobre o pecado. Ele veio para nos libertar do Egito. Ele veio para nos levar a uma terra prometida. 1 João 2,25 diz que a promessa que ele nos fez é a vida eterna. Então, Jesus ele vem para cumprir aquilo que ao seu respeito dizia a Escritura. Ele diz em João capítulo 5, versículo 24: em verdade vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação. Esse terá a vida eterna, porque ele passou da morte para a vida. Jesus, ele veio para pagar pelos nossos pecados. Ele veio para levar sobre si as nossas transgressões. Ele veio para nos libertar desta opressão, da escravidão, do pecado, da prostituição, da lascívia, das drogas, da jogatina e de tantos outros males que, ao longo dos anos, nos colocavam debaixo de um jugo da opressão. Nos colocavam debaixo da servidão. 1 João 3,8 diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E cabe a nós ouvir esta pregação, ouvir a palavra de Deus, acreditar que nele se cumprem as profecias da antiga aliança. Todas as festas apontavam para Cristo. Tudo que foi escrito por Moisés, pelos profetas, no livro dos Salmos, apontavam para a maravilhosa redenção de Deus através de Cristo Jesus. Porque Deus nos amou de maneira tal que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, será salvo. Quem não crê, será condenado. Ou seja, aquele que acredita nessa mensagem, ele tem uma marca na sua vida. Mas que marca? A marca do sangue do Cordeiro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 diz que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver que por tradição nós recebemos dos nossos pais, mas nós somos resgatados pelo sangue precioso de Jesus, o sangue de um cordeiro puro, de um cordeiro imaculado. Ele foi sacrificado por mim, ele foi sacrificado por você. Deus olha para a nossa vida
e vê as marcas do sacrifício redentor de Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo de número 33, está escrito assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. E quem é que os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O que a Páscoa representa para nós? Jesus, na verdade, ele veio para trazer um novo significado para a Páscoa. A nossa Páscoa é uma pessoa. A nossa Páscoa é Cristo. A nossa Páscoa é Jesus. Nós não precisamos mais do simbolismo das festas judaicas, porque tudo aquilo era sombra. Jesus é o cumprimento. E quando nós estamos diante daquilo que é real, por que vamos nos preocupar com o simbolismo? A nossa Páscoa não é coelho. A nossa Páscoa não é chocolate. A nossa Páscoa não é comércio. A nossa Páscoa é Jesus. O sacrifício de Deus pela nossa redenção. O sacrifício de Deus para a expiação da nossa culpa. O sacrifício que nos livrou da condenação da morte. O sacrifício que nos libertou da escravidão do pecado. O sacrifício que nos fez sermos uma nova criatura. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14, ele diz: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora, já não o conhecemos mais deste modo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ele veio, cumpriu o seu ministério, nos ensinou as boas novas do reino de Deus, nos ofereceu a redenção através do seu sangue. Foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é a nossa libertação. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é a nossa Páscoa. Eu quero deixar essa mensagem e concluí-la fazendo a leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículos de número 7, onde está escrito assim: alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O pão que era comido durante a celebração da Páscoa era um pão sem fermento. O fermento na Bíblia tipifica o pecado. Ou seja, se ele nos resgatou com o seu sangue, se ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se ele nos resgatou para nos livrar de Faraó e do mundo, do presente século, do poder do pecado, nós não podemos mais sermos influenciados pelo pecado. Nós não podemos mais andarmos como se o sacrifício não tivesse sido feito por nós. Cabe a você uma reflexão. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele veio para te resgatar dos seus vícios, dos seus maus hábitos, daquilo que te escraviza, daquilo que transformou a sua vida numa verdadeira amargura durante anos. Se limpe desse fermento
Se livre desse pecado. Olha para Cristo, para a sua obra. Creia na pregação do Evangelho. Jesus tem uma vida nova para você. Ele morreu, Ele ressuscitou. Ele é a nossa Páscoa. O Cordeiro de Deus sacrificado, derramou o seu sangue. E o que isso significa? Nós, como cristãos, não temos o porquê celebrar a Páscoa. Porque a Páscoa é uma sombra. Cristo é a realidade. O que nós devemos, na verdade, é comer da sua carne, beber do seu sangue. Quando eu digo que Cristo ressignificou a Páscoa, Ele transforma aquela celebração na ceia do Senhor, porque Ele diz: a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Por mais que muitos preferem acreditar nos ovos, no coelho, por mais que muitos desprezem o real significado da Páscoa, nós, como servos de Deus, temos que celebrar a ressurreição de Jesus, a ressurreição do nosso Salvador. Pois Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Cristo ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é a nossa Páscoa. Vamos orar? Pai, te agradecemos, ó Deus, pela a libertação. Te agradecemos porque o Senhor nos resgatou. Te agradecemos porque o Senhor enviou o Cordeiro Santo, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro puro, imaculado, que derramou o seu sangue para nos libertar do governo de Faraó. Nós te louvamos, ó Deus, pois o Senhor prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E eu oro pela vida desse meu irmão, que ele olhe para a Páscoa como um símbolo de ressurreição, pois o Cordeiro foi sacrificado, o seu sangue foi derramado, há uma marca do seu sangue sobre a nossa vida. E o que nós queremos é que todas as pessoas que ouvirem o Evangelho de Jesus Cristo sejam alcançadas pela tua graça, Pai. Bendito seja o teu nome, bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado, Pai, por ter enviado Jesus, Senhor e Salvador nosso, a nossa Páscoa. Que essa palavra abençoe os lares, que essa palavra abençoe esse meu querido amigo e irmão que ouviu. Que o real significado da Páscoa para nós faça parte da nossa vida e que através do seu santo Evangelho possamos mostrar às pessoas o que isso significa. O Senhor não é um simbolismo, o Senhor é uma realidade. Obrigado pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Um grande abraço. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.